continuamos falando sobre o livro do Apocalipse, a ligação com o sacerdócio e ali o livro de Levítico. E aqui a gente vem para Apocalipse 4, elevados no Santo dos Santos. Então, João, a mesma visão, ou similar visão da visão de Ezequiel, das 4 criaturas. Eu diria ali como se estivesse no Santo dos Santos, no trono de Deus. E ali ele vai ver a idolatria e a tribulação da igreja, também o treinamento dos fiéis para serem escolhidos. Ezequiel, capítulo 1, e a visão dele também no capítulo 8 e no capítulo 10. Então, ali em Ezequiel ele vai ver os ídolos do coração e a tribulação de Judá. Aqui no Apocalipse, o contexto, a igreja. Os selos são abertos no Apocalipse capítulo 5. A ligação com o tabernáculo, o incenso do tabernáculo, bastante interessante. O incenso no trono de Deus. Apenas o Cordeiro Morto pode abrir o livro com os 7 selos ali no Apocalipse capítulo 5. Tudo em contexto de Levítico, a consagração do sacerdote. O incenso levado até o Santo dos Santos através do sangue do sacrifício. Isso em Levítico capítulos 2, 4, 16, etc. Então, essa questão dos selos, e o livro de Levítico. Então, às vezes coisas que a gente não se apercebe, por exemplo, Apocalipse no capítulo 6, no verso 9, ali já no 5º selo, o profeta, o apóstolo João vê as almas dos fiéis debaixo do altar. A gente vê almas debaixo do altar, por quê? A ligação com Levítico, o sangue do sacrifício era aspergido debaixo do altar. Tem a ver sangue com alma. Justamente no livro de Levítico, onde se diz que a alma está no sangue. Então tem toda essa ligação das vidas ali em sacrifício debaixo do altar no Apocalipse e os sacrifícios no livro de Levítico, onde o sangue era aspergido debaixo do altar. E o altar tinha o quê? 4 chifres. E toda essa ligação com o Apocalipse, ali nos capítulos 6, 7, a visão das 4 criaturas até anterior a isso, visão de João. A gente tem os 4 primeiros selos, onde estão ligados aos 4 cavalos. As almas debaixo do altar, existiam 4 pontas ou chifres, essa palavra no hebraico, chifres debaixo do altar. Debaixo do altar seria o sangue aspergido. 4ª parte da terra, ali fala em Apocalipse também, ali naquele contexto, 4 anjos, 4 cantos da terra. Realmente, tudo aquilo, a operação, aqueles 4 cavalos, acontecendo realmente tudo, em toda a terra, por um lado, em todos os fiéis, né, culminando com os 144.000 sendo escolhidos e selados. Então, Apocalipse 6 fala dos cavalos, só que um parêntese, nem queria entrar muito nesse tema, mas há uma ligação grande do cavalo, das rédeas do cavalo com os rins do ser humano. Os rins são 2 rins, é claro, o sistema renal. E é interessante até que no hebraico essa palavra é kilha, e no inglês kidneys, você vê a ligação parecida até. E no inglês também tem essa ligação com reins e as rédeas. No português é os rins e o sistema renal, da onde vem, né, o inglês e o português tem essa ligação, reins e rins. E no início do Apocalipse, no capítulo 2, fala que Deus sonda os nossos rins e coração. Isso é todo o tema do livro de Levítico. Os rins era parte dos sacrifícios. E sempre que a gente vê cavalo, a gente pode pensar nesse sentido onde Deus está, na verdade, querendo nos guiar. Essa é a questão do cavalo, do jumentinho, né, que Jesus até ali montou ali na sua entrada triunfal, antes da sua morte.
Os rins, eles servem para filtrar o sangue, importância grande. Está ligado à mente humana, à instrução, partes ocultas de nossas vidas que o Senhor quer entrar e guiar. Essa questão dos cavalos está sempre ligado a isso. Guerras também, é daí que vem as guerras espirituais, para que vençamos, possamos estar dentro da presença do Senhor. Vários salmos que estão ligados a isso também. Então os selos são abertos, e aqui essa ligação. É muito interessante ver esse contexto dentro do livro do Apocalipse, em qualquer interpretação bíblica, questão das palavras. Os selos são abertos e os selados escolhidos, a mesma palavra ali no grego, os selos abertos e o selo na testa dos eleitos e o sacerdócio ali no livro do Apocalipse. Então, isso tudo vem ali do livro de Êxodo, no capítulo 28, verso 38, por exemplo, o selo do sacerdócio na testa de Arão. Era escrito ali santo. Então, a gente vê no Apocalipse os fiéis selados em suas testas após o 6º selo. Isso no Apocalipse, no capítulo 7. E daí vem os 144.000, as 12 tribos, toda essa ligação com guerra, né? Estavam ali selados. Essa questão, de voltando ali para Números, as 4 divisões, as tribos ali ao redor, esse contexto de guerra. Esse sacerdócio de Melquisedeque sendo escolhido, aqueles 4 cavalos, os 4 primeiros selos têm essa função justamente disso. E então essa ligação com a contagem do povo para a guerra, as 4 divisões do tabernáculo com as 12 tribos ao redor, isso é em Números dos capítulos 1 ao capítulo 3. No Apocalipse 7, as palmeiras nas mãos, festa de tabernáculo, aqueles fiéis com aquelas palmeiras nas mãos, essa ligação com a festa de tabernáculos que está descrita no livro de Levítico. Então, o selo na testa dos eleitos e saindo da grande tribulação. Então, os eleitos ali escolhidos, agora no Apocalipse capítulo 7, verso 14, as vestes lavadas e brancas no sangue do Cordeiro, mais uma ligação de volta à questão das roupas sacerdotais do livro de Levítico. E ali o contexto, o povo saindo da tribulação do Egito, a fornalha de fogo era a tribulação ali no Egito, e foram lavados pelo sangue do Cordeiro na Páscoa. Arão, selo na testa. O povo, a gente vê isso no livro de Deuteronômio, as leis eram para ser impressas nas mãos e ali nos frontais, ali na testa, um reino sacerdotal, como fala no capítulo 19 de Êxodo. Então, o Apocalipse 7 vai mostrar os 144.000. Quem são esses? Quem são os 144.000? É o povo de Israel? Não é o povo de Israel. São os fiéis de todas as épocas. Ali o contexto até mais a igreja. Os fiéis sendo escolhidos, a tribulação vindo sobre eles, uma provação imensa. Muitos não serão escolhidos, muitos não passarão essas provas. Isso tem acontecido nos nossos dias e no passado e até no futuro irá acontecer, continuará. Mas é assim a escolha dos 144.000, como detalhe ali no Apocalipse 7, o selo na testa, servem a Deus diante do seu trono. Tudo isso ligado ao sacerdócio, o trono de Deus, ligado ao Santo dos Santos, o trono, o Santo dos Santos. No Apocalipse capítulo 22, a gente vai chegar até lá, o cumprimento final, a Nova Jerusalém, o trono, o tabernáculo e os fiéis frente a frente com o Senhor. E as 7 trombetas, agora Apocalipse nos capítulos 8 até o capítulo 11. As 7 trombetas e os anjos. Os anjos ali, a ligação com os sacerdotes. Bastante interessante. E todo o contexto ligado com a queda de Jericó. Queda de Jericó, queda da Babilônia, várias ligações. Por quê? Em Jericó a gente vê, foram 7 dias, 7 voltas ao redor da cidade, 7 trombetas tocadas por quem? 7 sacerdotes.
No Apocalipse, a gente vai ver os reinos do mundo serão do Senhor. Mais na frente vai falar sobre a queda da Babilônia. Então, a queda de Jericó, a queda da Babilônia. No Apocalipse, para cair, para esse projeto de Deus ser cumprido, são 7 selos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 taças e por aí vai. No 7º selo, anjo junto ao altar. Só essa ligação do anjo com o altar. Pegou o incenso com fogo do altar e lança sobre a terra. É o incenso que vai sendo lançado sobre a terra. Essa imagem do sacerdócio do livro de Levítico. E Apocalipse capítulo 8 e capítulo 9 fala muito dessa questão da terça parte. No hebraico, essa terça parte está ligado a algo grande. Tem que ver isso com mais detalhes em outra oportunidade, porque é um tema bastante forte ali de Apocalipse 8 e 9. Então, o fogo do incensário é lançado sobre a terra, ali no livro do Apocalipse. Sobre o quê? Sobre a terra, o mar, natureza, água, navios, homens, lua, sol. O que significa isso? A gente vai ver literalmente? Pode ser. De uma certa forma, a gente pode olhar isso literalmente, como muitos têm olhado dessa forma. Realmente a gente vê a natureza tem sido atingida pelo homem. Tem uma certa verdade nisso, acredito que tem uma certa verdade. É isso, apenas isso que o livro do Apocalipse quer chamar a nossa atenção? Acredito que não. Terça parte destruída, queimada. Uma ligação com fogo, a gente vê isso em Levítico, nos capítulos 7, capítulo 19 também. Então essa questão da terça parte. No livro de Levítico a gente vê que os sacrifícios eram comidos, alguns dos sacrifícios, e a sobra, o restante, eram queimados, se sobrassem, no terceiro dia. Isso está ligado ao livro de Zacarias, no capítulo 13 também. E essa terceira parte está sempre ligada ao fogo. Isso vem lá da Páscoa, na verdade. Na Páscoa, o cordeiro era para ser comido completamente até amanhã. O excedente, o que restasse, ali em Êxodo, no capítulo 12, no verso 10. O excedente era para ser queimado no dia seguinte. Já nas leis de Levítico, o que a gente vê é que era o terceiro dia. No terceiro dia, se restasse alguma coisa, não poderia ser mais comido. Seria queimado. Então, a terceira parte fala de algo grande, né? E acredito até que está ligado a realmente uma grande parte da igreja, dos fiéis. Você vê os 4 selos, os fiéis são escolhidos, selados. A gente vê isso também no 5º, 6º selo, já ali uma transição. O 7º selo atinge apenas aqueles que não estão selados. É o excedente. Se você deixar o cordeiro nas nossas vidas, se o cordeiro não for comido por completo, que era ali o que no livro de Êxodo falava, se ele não for comido por completo, pode ter certeza, Deus vai operar na nossa vida, na sua vida, na minha vida, para que o fogo ali santo do Senhor para queimar o excedente, nos trazer a sua presença. Os 4 primeiros selos, mais uma vez, os 3 últimos selos, a gente vê claramente essa divisão dos 4 selos, os 4 cavalos, os 3 últimos selos, os 7 selos ali do Apocalipse, 4 criaturas, 4 selos, 4 cavalos, quarta parte sendo atingida, o altar, 4 pontas, 4 cantos da terra. Realmente é uma operação global para escolher os fiéis. A quarta parte atingida, por quê? Por espada, fome, peste e morte. Isso tudo é ligação com o livro de Levítico, fala disso, a espada, a fome, a pestilência ou a morte. Então os fiéis são com isso selados e escolhidos, nos primeiros 6 selos. E ali eles estão livres do resto da tribulação. Os 3 últimos selos, o restante, a terceira parte, é sempre essa ligação com ela passar pelo fogo. Se você for ver o 7º selo, você vê que a terça parte foi atingida, a terça parte disso, a terça parte daquilo. Você vai ver praticamente todos os casos, se não todos, tem uma ligação com fogo, queimado, fumaça. Então,
ao final de tudo isso, no Apocalipse 11, os reinos do mundo passam a ser do Senhor. Isso a gente pode ver o contexto até para nossas vidas também. A operação do Senhor, queimando o excedente, nos trazendo a sua presença, nos fazendo enxergar o seu projeto. No caso do Apocalipse, a gente pode olhar no contexto global da igreja, na história, no momento também atual. Os reinos, que isso ainda vai acontecer, os reinos, o reino passará a ser do Senhor nessa terra. O Senhor quer, isso realmente, reinar em nossas vidas, reinar nesta terra também. Continuamos a falar sobre o Apocalipse e a ligação com o sacerdócio, esse caminho do crente ao Santo dos Santos, a consagração do sacerdote, o sacerdócio em nossas vidas e o livro de Levítico, toda essa ligação com o sacerdócio. E no Apocalipse 11, a gente vê a medição do templo, a parte de fora ali do pátio para as nações, os fiéis, a imagem dos fiéis é no lugar santo. Porque a medição do templo, Levítico 8, fala da consagração dos sacerdotes. Eles tinham que ficar até o final da consagração ali dentro do tabernáculo. Então isso fala de nós estarmos dentro dos planos do Senhor realmente. E Apocalipse 11, nos versos 4 até o verso 11, fala das duas testemunhas, 2 oliveiras e 2 castiçais. Essa questão dos castiçais diante de Deus da terra. Essa ligação com Zacarias no capítulo 4. Os 2 ramos de oliveira ao lado do castiçal diante do Senhor de toda a terra. Você vê, realmente há uma ligação, Zacarias e Apocalipse 11, com relação às 2 testemunhas. E no contexto de Zacarias, as 2 testemunhas eram Zorobabel, que estava ligado à construção do templo, estava envolvido ali no processo de construir o templo, e Josué, o sumo sacerdote. Serviço do templo, e toda essa ligação disso. A gente vai estudar mais a fundo depois as 2 testemunhas. Não digo que as 2 testemunhas são essas 2 pessoas, na verdade eu amplio isso. 2 testemunhas são os fiéis, e a gente vai ver isso na vida de vários fiéis, como Elias, Eliseu. A gente vai ver muito fortemente também na vida de Moisés e Josué, sempre 2 ali. E por que não, é claro, João Batista e Jesus. Na verdade, estudar a imagem nossa com Cristo, o céu e a terra são testemunhas de um projeto. Apocalipse 11, versos 15 a 19. Os reinos do mundo passam a ser do Senhor, já falei sobre isso. O céu se abriu, mostrando o templo de Deus, essa questão do templo, o sacerdócio. A Arca da Aliança é vista, a Arca da Aliança que tinha desaparecido, ninguém sabe onde está, aqui está ela aparecendo. Que talvez não mais uma arca física, literal, mas realmente o projeto de Deus realmente aparecendo para nós, Cristo, a imagem de Cristo, Ele é a arca para nós. Um dia veremos isso fortemente em nossas vidas, mais ainda do que hoje. Apocalipse 12, a mulher dá à luz e vai ao deserto. Jesus, a Páscoa e o êxodo de Israel. Israel saiu ali do Egito na Páscoa através do Cordeiro para o deserto ser tentado. Mesma coisa a igreja, essa visão do Apocalipse 12. Então, em Levítico 12, a gente vê as leis de purificação após nascer o filho. Então, você vê, o filho nasce, mas ele precisa ser purificado. A mulher precisava ser purificada também. E é isso, a igreja sendo purificada. Esse contexto todo de Levítico. Assim como Israel no deserto, agora a igreja passando por suas tribulações, tentações, perseguida pelo dragão ali em Apocalipse 12, a igreja é a tentação, o teste no deserto. Páscoa versus o dia da expiação. Existe todo esse contexto da ligação da Páscoa com o dia da expiação, falei em outras oportunidades, e a gente já está nesse momento, já meio que no ensaio, ensaiando se Jesus cumpriu as 3 primeiras festas. A gente está no Pentecoste, que é o ensaio das 3 últimas.
Pentecostes tem toda a ligação com as 3 últimas festas em uma, de uma forma ainda não tão grandiosa, mas já olhando para elas. A tentação de Jesus no deserto, 40 dias, toda essa ligação de Jesus, ele foi batizado, já ali, o batismo que já fala da morte e ressurreição, ele foi batizado e saiu em seguida para ser tentado no deserto. Toda essa ligação com a Páscoa, sair do Egito e ser tentado no deserto com o dia da expiação, 2 animais ali, um morto, outro iria para o deserto. Então é isso que Apocalipse 12 fala da igreja. Isso já aconteceu, isso está acontecendo também. E a imagem da besta, sem ir profundo nisso, mas mão direita e na testa, essa marca, exatamente o oposto às leis do Senhor, como fala em Deuteronômio, e a gente vê no Apocalipse no capítulo 13, a marca da besta é oposta ao selo de Deus e às leis do Senhor na testa e na mão. Assim como também em Êxodo, aquela questão do nome ali na testa do sacerdote. A besta é o oposto, essa marca da besta. Então a besta faz guerra aos santos e tem permissão para vencê-los, não é? Eu que estou dizendo, isso aí é bem claro e a gente vê. Há uma vitória que não é a do Senhor no momento, ainda não é o momento. Felizmente a igreja cativa é o que a gente vê no Apocalipse, é o que a gente vê em vida real. A gente não consegue perceber por essa lente do Senhor. Pelo menos é como eu percebo, acredito ser do Senhor. A gente não perceber dessa forma o que está acontecendo, né? Levítico, Deuteronômio, Êxodo, as leis escritas na testa e nas mãos, o nome de Deus. As bestas são a oposição aos fiéis, levando-os à tribulação. Comprar e vender, as leis de redenção, lá em Levítico 25, o débito. Fala da marca da besta, que não pode comprar e vender se não tiver a marca da besta. Essa questão de comprar e vender está por todo o livro do Apocalipse, está ligado também ao livro de Levítico. Quando no Antigo Testamento a pessoa ficava pobre, tinha que vender sua terra, se tornar um escravo, a redenção viria através daquele que iria pagar, ou no ano do jubileu, que também fala em Levítico 25, no jubileu, cada 49 anos, no ano 50 o jubileu, fala tudo de Cristo vindo para nos comprar. Essa questão de compra e venda está ligado a isso, a Bíblia toda fala sobre isso. Compra e venda, débito da pessoa, débito, a terra sendo vendida, também todo esse contexto das roupas sacerdotais, em Êxodo, Ezequiel também. Os 144 mil selados na testa. Esse contraste da marca da besta e do selo dos 144 mil. Então, os 144 mil, por outro lado, tem o nome de Deus em suas testas. Então, a ligação com o Apocalipse 7 e os selados, Apocalipse 14 e Apocalipse 7. O Apocalipse vai mostrando várias nuances desse processo que Deus opera na igreja, em nossas vidas. Não necessariamente existe uma sequência cronológica, não necessariamente. Diante do trono de Deus, na boca não se achou engano. Na boca? Como assim, engano na boca? As palavras, fala literalmente das palavras, é só isso? Não é só isso, é um contraste. A besta foi dada uma boca proferindo blasfêmias. Essa mesma besta da imagem do 666 no Apocalipse 13. A boca no Antigo Testamento, a gente vê isso no livro, em vários livros, Josué, a gente vê Deuteronômio. A boca está ligada à lei. A lei era para estar na nossa boca. As leis eram para estar na nossa boca. Claro, não literal, de certa forma até literalmente, mas essa questão da boca e lei. Você vê testemunho, lei, as duas testemunhas, a lei, a boca, testemunho vem pela boca.
Babilônia, fala uma língua diferente. Caiu a Babilônia no Apocalipse 14, verso 8. Então, essa questão da boca, da língua diferente, a gente tem que falar a língua de Deus. Ligação com os sacerdotes do Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, no tabernáculo. Então, todo esse processo para a escolha do sacerdote que vai culminar no final do livro do Apocalipse. E as 7 últimas pragas, os 7 anjos, são os sacerdotes? É isso, essa ligação com o sacerdote que a gente vê desses 7 anjos. Porque Apocalipse capítulo 15, Apocalipse no capítulo 15, o templo, o tabernáculo se abre no céu. E aí, os 7 anjos com as 7 pragas, vestidos de linho, cintos de ouro no peito. Toda essa ligação sacerdotal. Um dos 4 animais deu aos anjos taças de ouro, cheios da ira de Deus. As taças eram utilizadas para as ofertas de libação. A gente vê isso em Êxodo, no capítulo 25, verso 29, por exemplo. Então, Levítico e Deuteronômio, toda essa questão das pragas, do tabernáculo, do sacerdócio e do povo, se não cumprisse as leis do Senhor, as pragas viriam sobre eles, a tribulação viria. No contexto ali da saída do Egito. Vê belíssimo o livro do Apocalipse, o sacerdócio do início ao fim, como entrar na presença do Senhor em nossas vidas, a igreja como um todo. Agora no Apocalipse capítulo 16, a 7ª última pragas ainda, e as taças derramadas sobre a terra. Uma chaga maligna nos que têm o sinal da besta, questão das doenças do Egito que não deveriam atingir o povo de Israel. As águas se tornam sangue ali no Apocalipse. É que a gente vê isso. A gente vê isso numa das pragas do Egito. A morte da vida, esse é o contexto. A vida morrendo. É realmente o fiel que não está na presença do Senhor ou que tem alguma coisa que o Senhor quer trabalhar ali. E ali aquelas águas simbolizado ali por coisas espirituais que o Senhor quer atingir, modificar em nossas vidas, secar aquelas águas para que as torrentes de águas verdadeiras do Senhor sejam derramadas em nós. Apocalipse capítulo 16, verso 6. Porque derramaram o sangue dos profetas, agora beberão sangue e também o cálice do vinho da indignação da sua ira. Olho por olho, dente por dente. Porque se eles derramaram, ou se eles se embriagaram ou beberam o sangue dos profetas, né? Agora vai ver o cálice, agora virá o cálice do vinho da indignação. E todo esse contexto, bebeu sangue dos profetas, a profecia está aniquilando a profecia em sua vida, muitas vezes perseguindo os fiéis. Como até já falei antes, às vezes a perseguição não é uma perseguição literal. Hoje muitas vezes não se mata literalmente, até acontece. Martirizar literalmente, mas hoje o martírio acontece muitas vezes abafado, se abafa a profecia, o tradicionalismo dentro da igreja que não deixa o projeto de Deus prosperar grandemente como o Senhor quer. E questão do sangue, o sangue é tudo ali no Levítico. As leis onde eles não poderiam comer e beber sangue, comer dos sacrifícios com sangue, ou comer do animal ali dilacerado, morto, com o sangue. Então o que acontece é olho por olho, dente por dente, Levítico no capítulo 24. Então, também tem esse contexto da noiva, do casamento. A noiva, no contexto hebraico, ela tinha que beber um copo de vinho, aceitando ali os termos do contrato. Isso volta a Êxodo no capítulo 19, quando o povo aceitou ali no Monte Sinai as leis, esse símbolo do casamento, aceitar e beber o copo. O copo ali é o cálice que o Senhor quer. Esse cálice, o Senhor não quer nos dar o cálice da morte, é verdade, o martírio acontece muitas vezes literalmente, mas em regra geral não é assim. Então, as leis de não beber sangue, ali em Levítico capítulos 3, 7 e outros também. Então tudo isso, o contexto das pragas do Egito,
a água virando sangue, ali no Êxodo. Espíritos imundos, Apocalipse 16 é o contexto, rãs saindo da boca do falso profeta. Pragas ali no Egito, as rãs. Caiu do céu grande saraiva, mais pragas ali ligado ao Egito. Isso tudo para que haja uma correção da igreja, daqueles que precisam ser corrigidos, nós também. Muitas vezes aqui no contexto do Apocalipse já é mais aqueles que realmente precisam dessa correção, e eu digo assim, é em larga escala isso aí. A condenação da prostituta, a mulher de púrpura e escarlata, ali a taça na mão. Apocalipse capítulo 17, os reis da terra bêbados com o vinho da prostituição daquela mulher. O vinho, o sangue, essa ligação, Levítico. A gente liga ali besta a Levítico, as bestas, as feras que devorariam, se quem estiver fora da presença do Senhor. São essa mulher cheias de nomes de blasfêmia, essa besta, vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Essa questão de abominação, ali em Levítico que vai falar muito de abominação. Qual o conceito disso? O que significa isso? Então o mistério, a grande Babilônia, volta ali em Jeremias capítulo 51, Babilônia, o cálice, o copo, a ira do Senhor sobre aqueles que precisam ser corrigidos, embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Nota que ali em Apocalipse 17 fala que a mulher é a cidade, mulher Babilônia, mulher a falsa Jerusalém, sentada sobre águas, povos, nações, ela será queimada no fogo. Queimada no fogo, Nadab e Abiú. O que aconteceu com eles? Toda a consagração do sacerdócio, se realmente não formos aprovados, essa imagem queimado no fogo, diria, isso não é literal. Aconteceu literal com Nadab e Abiú, aconteceu. Quer dizer que seja literal para nós? Não necessariamente. O fogo fala de várias coisas. Fala da fornalha do fogo, o Egito, a tribulação, fala das leis do Senhor operando vida em nossas vidas, às vezes através da dor, inclusive, da tribulação, de várias formas. Então o Levítico fala disso, o vinho, o sangue, a abominação, todo esse contexto, não beber sangue, Nadab e Abiú, as bestas, uma Babilônia, nação vindo falando uma língua que não irá entender, ali em Deuteronômio capítulo 28. Então, ela deveria estar bebendo o cálice de Cristo, mas ali ela está embriagada, embriagando reis, na verdade o mundo se embriagando, eu diria a religião de uma forma geral se embriagando e totalmente fora do senso que o Senhor quer para a vida da igreja, para nossas vidas. Bastante pesado o livro do Apocalipse, não é verdade? Mas essa é a verdade, essa é a verdade. Se a gente não entender isso, a gente pode estar realmente embriagado também, fora do senso, achando que está fazendo a obra do Senhor. É claro, podemos até em certos aspectos estarmos gerando frutos em nossas vidas e vendo as vidas sendo alcançadas também, mas a questão é, o que ainda vou falar no final também, estamos realmente atingindo o auge ali do processo, do início ao fim, estamos realmente chegando a esse sacerdócio, ao santo dos santos realmente. O Senhor quer isso, ficar no meio do caminho, ficar ali no meio do deserto. A geração perece com certeza, mesmo que coma o maná. É isso que Jesus falou, é isso que a gente vê por toda a Bíblia também. Então, há uma necessidade fortíssima de entender o sacerdócio em nossas vidas e na vida da igreja, para que possamos progredir e atingir o alvo que o Senhor quer, o sacerdócio.